filmes, os melhores se assemelham aos grandes livros que, por sua riqueza e profundidade, dificilmente são penetráveis. O cinema não é fácil, porque a vida é complexa e a arte indefinível. Indefinível será a vida e a arte complicada. A arte é como uma indústria. A vida é a matéria-prima e a máquina, o homem, que a natureza produz, tanto uma como outra. A vida é banal, efêmera e fugaz, tudo mais ou menos se repete, para subitamente dispersar-se a cada milésima de segundo. Permanece a memória da vida vivida, que se tornou alimento da própria vida, possibilidade de toda a arte. Eis a única fórmula possível que reativa os factos vivos e gera histórias e ficções. Sem memória se apagaria o passado, o conhecimento e o saber, e partiríamos sempre do zero a cada milionésimo. Mas tu, memória, fermento da vida e a imaginação que preserva e seleciona, assim como o cinema. O cinema que, audiovisualmente, logra e fixa a partir da vida, o teatro que transforma a literatura, a pintura, em ação, em espetáculo. E então, estes materiais ou imateriais da vida que dão a impressão de que o real não existe, mas apenas confusão e o resto, ilusão. O documentário e a ficção não deixam de ser um problema. Ou melhor, podemos dizer um documentário, quer dizer, a realidade e a ficção, a imitação da realidade, já não a realidade. Na literatura, o documentário propriamente não existe. Haviam as crónicas dos cronistas, não é? Nos descobrimentos e na antiguidade da história, que contavam as coisas que se passavam. Mas era ele que contava aquilo que ele pensava que estava a vir. Não era a própria realidade que transparecia, ou, por exemplo, tendia a transparecer, mas havia já uma forte interpretação pessoal. No cinema, isso já não acontece, porque no sentido documentário, o documentário, no sentido puro da palavra, não tem intervenção do realizador na cena. Não tem na cena. Quer dizer, a cena deve passar-se sem a participação do realizador. Ou deve passar-se na ignorância de que está a ser filmada. A chegada de um papa, de um rei, de um presidente, qualquer acontecimento, seja ele qual for, uma corrida de automóveis ou qualquer outra coisa, a máquina filma. Mas o objeto ou as pessoas filmadas ignoram que estão a ser filmadas, porque se souberem que estão a ser filmadas já não atuam da mesma maneira. Tanto que eles queriam fazer o cinema verdade, chamando as pessoas, eles contavam a sua história e representavam a sua própria história como cinema verdade. Não era nada verdade, porque era a maior mentira, porque as pessoas, ao representarem-se nas suas, deturpam tudo quanto tinha passado, de sua maneira, e encobrem aquilo que não desejam que se saiba e exageram aquilo que elas desejariam, que lhes agradava. De maneira que também não podia ser. O documentário puro, por assim dizer, vai-se perdendo. Existe como que nas atualidades.
filmam-se as atualidades, mesmo essas, muitas vezes são preparadas, outras vezes não. Para ser puro documentário, só desta maneira. O que é filmado ignora que está a ser filmado. Se não ignorar, já não é documentário. Portanto, é muito difícil. Suponhamos mesmo, o primeiro filme que se fez, a saída das fábricas Lumière, a gente pergunta, agora que não está cá, que não estão cá os Lumière, pergunta... Que não foi preparado. Se aquilo foi preparado, se ele disse, eu vou pôr ali a máquina, vocês saem por aqui, uns por aqui, outros por acolá, ou se os operários não sabiam que estavam a ser filmados e saíram dali. De maneira que, se ele preparou a cena, é uma ficção. Se ele não preparou a cena, é um documentário. Ora, a realidade está no documentário, filmado. Porque não é o que o realizador põe, é o que lá está. Mas essa realidade é parcial, porque é um ponto de vista. Mas há o ponto de vista do outro lado, e do lado esquerdo, e do lado direito, e de 1000 outros que o circundam. E a soma desses todos seria a totalidade, é sempre impossível. Portanto, reduzir a um lado é reduzir à verdade daquele lado. Daquele lado a visão é aquela. Se mostrar dois, falta o terceiro, quarto, o quinto. Se fizer só aquele, fica só aquele. A literatura não poderá fazer isso. Quer dizer, descreve o que vê, mas já passa pelos olhos e pelo cérebro e pelo sentimento de quem escreve. Quem escreve é a máquina fotográfica. E, portanto, já deturpa, já faz a sua visão. Mas precisa de provas, não é? Eu acho que, por exemplo, não me considero exatamente uma ficcionista, porque eu sirvo-me da realidade, mas essa realidade, mesmo, por exemplo, dos cronistas, eu não confio nelas. Porque eles eram, enfim, mandados por um poder, não é? E não podiam dizer alguma coisa, essa verdade estatal, digamos, não é? Portanto, eles... Agora, o ficcionista pode muito bem, isso acontece comigo, que eu gosto da história de uma maneira extraordinária, devo-lhe dizer que só fui boa aluna. A história é memória. Eu só fui boa aluna em história. Era para mim uma disciplina realmente indisciplinada, absolutamente indisciplinada, porque aquilo que nos é transmitido pela história é completamente cheio de mentiras, de falsidades, de astúcias para não se conhecer o que realmente se passou com o ser humano. Portanto, o ser humano tem sempre o mesmo comportamento. Vamos a ver em que é que falha a história, em que é que falha os cronistas. E tenho descoberto coisas espantosas. Por exemplo, há um cronista nosso que, quando faz a história de Leonor Teles, não é? Que é apresentada como um ser detestável, abominável, enfim, com interesses na Espanha e como, de certa maneira, uma espia com poderes, portanto, como rainha. E há um dado nessa narrativa em que nós nos apercebemos que o Fernão Lopes, que é o cronista, está apaixonado por ela, gosta dela. E é contra a sua própria natureza que ele tem que a descrever como era a intenção popular não, desses poderes, de apresentar às forças populares, porque não se podia fazer nada sem elas, não é? Eu lembro-me de uma frase curiosíssima que há pouco tempo ouvi, em que era um filme americano, em que uma senadora dizia isto: nós podemos prescindir dos 10 testamentos, mas não podemos prescindir do povo, não é? Isso é o princípio, realmente, da força estatal, da força dos poderes, enfim, abalizados e consagrados. É isso. Prescinde-se tudo, menos da força do povo, não é? De maneira que há determinado momento em que o Fernão Lopes é realmente o povo a falar. Quer dizer, gosta dela, pronto.
Gosta daquela mulher tal como ela é, impulsiva, intriguista, enfim, com uma capacidade de paixão extraordinária. E aí é que o meu papel é esse. Não me considero uma ficcionista na medida em que sou uma investigadora. Investigadora como se fosse uma criminalista, não é? De resto, eu dava uma ótima criminalista, não é? O chefe da polícia dava. Se fosse um chefe, porque o chefe da polícia tem que ser inteligente, não é? E eu acho que escrever um conto não é preciso ser extraordinariamente inteligente, não é? Há regras, não é? Pois até podia ter um sucesso muito mais do que tenho se fosse uma contista assim. Sim, mas é que não é preciso ser inteligente. O que é preciso é ter intuição. Se não tiver intuição, nada feito. Manuel de Oliveira, há muito escritor que não tem intuição nenhuma. Não Quem? É? Há muito escritor que não tem intuição nenhuma e tem sucesso. O que é que eu tenho? Eu não quero dizer que a intuição que dê sucesso. Tenho uma determinada receita que corresponde à época, a um certo tipo de leitor, enfim, e pode ter sucesso. Mas a intuição pode não ser nada com ele. Mas o sucesso não dá qualidade à obra. Às vezes dá, e nós perseguimos isso, nós dizemos, e eu pelo menos digo, ai que bom ter sucesso, não é? Sim, o Lobo Ribeiro também dizia, o que é que você gosta mais? Sucesso. E para o sucesso faz tudo para ter sucesso, menos para ser verdadeiro na obra que faz. O importante é ser verdadeiro e autêntico na obra que faz. Quando me cedo para esse escrever, é fundamental. Quando escrevo, sou eu e o papel em branco, mais nada. Então não está no sucesso. Não tem sucesso. O sucesso é uma consequência dessa fusão que há entre o mais profundo e querido da natureza humana com aquele que o traduz, não é? Não. O que é interessante, que é diferente, é que o artista o escritor deve fazer aquilo que sente. Deve ser autêntico, sincero. Não há outra originalidade que não seja a sinceridade do autor. Não há outra. É a sinceridade que é original da pessoa. Bem, mas essa sinceridade também não deve ser demasiado evidente. Quer dizer, ele quando escreve não tem a mais pequena noção do que vai ser sincero ou não. A mim consideram que eu sou uma escritora cruel e que sou, enfim. Agora já começa isso, já dizeste no estrangeiro, já também diz, a perversidade, diz que eu sou uma pessoa perversa, não é? Toda a civilização é um historial da perversidade humana, não é nada, não é? Mas, no fim de contas, posso ser verdadeiro sem ser perverso? Agora pergunto-lhe. Pode ser verdadeiro sem ser perverso? Quer dizer, é-se verdadeiro não sendo perverso e é-se verdadeiro sendo perverso. Bem, são duas atitudes. Quer dizer, o ser verdadeiro não implica ser perverso ou não. A verdade do perverso é ser perverso. E a verdade do não perverso é não ser perverso. Essa é que é a sinceridade da pessoa. É ser inocente. E é que conta. Está. O José Régio dizia que isto mesmo. Não, sabe o que ele dizia? Dizia que eu que nunca tinha sido criança. Porque achava que eu que tinha uma lucidez que mesmo em criança existia. Ele era extraordinário. Ele tinha uma percepção das coisas. Contudo, é uma coisa já conhecida. Manuel, uma coisa que já é conhecida é que eu digo, por exemplo, nasci adulta e vou morrer criança. A intuição é fundamental no artista. Se não tiver intuição, pode ter a escola melhor do mundo e tal. Fará, escreve, parece, mas não é. Aí é que é a dificuldade. De maneira que estamos nisto. A ficção é uma imitação da realidade. Quanto a mim, é uma imitação da realidade.
Mas não pode ser de fugir à realidade, no fim de contas. É uma composição, como se fosse a música. Na música há uma pauta, há umas tantas notas, não se pode sair daquilo, não é? Não Aquilo pode, é a realidade. sabe o que é que E depois a composição e enfim, Sabe que o Leonardo da Vinci definia a música? Ele definia a música como a estrutura do invisível. É muito bonito isto. A estrutura Agora do vamos invisível. saber se ele gostava ou não de música. Agora, essa é a minha pergunta que eu fazia. Não. Eu acho que um Não, ele pensador gostava- nunca gosta da música. Hã? Um pensador nunca gosta da música. A música é um... Nós vemos muitas vezes pessoas Eu gosto que imenso não de se música. imagina que pudessem ser, gostar de música, eles gostam apaixonadamente de música, porque a música, a determinadas naturezas violentas, acalma-os e dá-lhes uma certa segurança na sua própria Conforme a natureza. música. Porque pode fazer o contrário. Pode excitá-los, irritá-los e provocá-los até Sim, mas coisas nesse caso não a preferem, não é? Pelos casos que eu estou-me a referir é a música, enfim, mais melódica do que outra. Mas eu acho muito mas eu feliz. acho que o pensador... Eu não gosto de música. Tira-me a atenção. Não eu gosto imenso de música. Incomoda-me porque acho bonito, acho interessante, acho que o Criador tem o seu mundo, não é? Sim. Mas a mim incomoda-me, porque se eu estou a escrever, eu conheço pessoas que escrevem com música. Eu posso, São não capazes- me incomoda nada esta música. Eu conheço. Mas o pessoas que Camilo escrevem. Castelo Branco dizia que a música era um ruído como outro qualquer. Olha, está a ver, eu não sabia dessa. Agora passo a gostar ainda mais do Camilo. Ele diz, o Camilo, a música é um ruído como outro qualquer. Realmente faz barulho. Isso é um facto. Mas é um barulho que não produz imagem, porque tudo é reduzido a imagem. A palavra é imagem, o som é imagem, o tato é imagem. E uma marcha militar não é imagem? Uma Marcha marcha- militar é imagem. Nós vimos aquelas marchas do João Filipe de Sousa, que até era um português, não é? Que ainda hoje são tocadas como símbolo da marcialidade e tudo. É uma imagem, nós vemos imediatamente um exército a marchar com música, com aquela música, não é? Pois Também é o que está, o que diz o coisa, é a estrutura do invisível. Não, vê a imagem, quer dizer, não mostra a imagem. Mas ela está lá. Porque ela Mas está, partiu daí. é do invisível. Pois é. Não se vê, mas está lá. A música ouve-se, a imagem não se ouve, mas está lá, porque é a estrutura do visível. O cinema é a estrutura do visível. Invisível. O som, a imagem, é por isso que a imagem casa muito bem com, Sim, e de com resto, o nos som, seus filmes a isso música vê-se. casa muito bem É com é uma com a prova, imagem. os seus filmes, não é? A parte Eu musical gosto é imenso muito... de música e colocar a música lá no sítio próprio. Mas já é a mesma coisa com o escritor, já não é a mesma coisa, não é? Não precisa da música como acompanhamento, como, enfim, Não como sedução, precisa. inclusivamente. Não? Eu acho que não há nada como o cinema que melhor simule a vida real. Sim. O cinema, que é o conjunto de todas as artes, dá uma perspectiva visual, audível, completa, não é? Quer dizer, com palavra, música, sons, tudo, é a imitação mais próxima da realidade. Todavia, não é a expressão mais rica possível do homem. A mais rica expressão, e é que dá mais expansão e mais liberdade total de representação, é a literatura. A literatura, a prosa. Porque o autor é livre de fazer o que quiser. Ele fala pelo personagem, põe o personagem a falar por ele próprio, personagem, fala sobre ele. É interessante. O cinema não pode fazer isso.
O cinema tem limitações extraordinárias a esse respeito, porque o cinema não é mais do que aquilo que é presente. O cinema não pode filmar pensamentos, o cinema não pode filmar o passado, não tem imagem para isso. O cinema não pode filmar sonhos, não se vê, embora os façam, mas não pode. E, portanto, é muito limitado. E quem tiver uma deontologia cinematográfica rigorosa, como eu começo cada vez mais a ter, maior é a dificuldade de desembaraçar sem tocar isso. Por isso pus o espelho mágico e não a alma dos ricos, porque o espelho mágico reproduz um passado. É a magia do espelho que reproduz um passado, para poder fugir, não fazer um flashback. Foi por isso que eu pus o espelho mágico, mais nada. E que as últimas imagens são realmente o clou, dão forma a tudo que está para estar. Porque, para além de tudo, é uma espécie de aparição. Não é da Virgem, mas é da realidade terrena e baixa. Essa aparição num desejo de outra coisa que nunca teve e que desejaria tanto ter. E ela está em estado de coma nesse momento. Outra coisa que eu ponho é uma coisa curiosa que ontem vi as crianças no ventre da mãe, e a certa altura vê-se que as crianças abrem os olhos no ventre da mãe. E eu tinha posto lá... Eu devo ter sido dessas. Hã? Devo ter sido dessas, eu que abri os olhos. Porque eu pus lá que a luz ao fundo do túnel era o bebê ao nascer que via a luz ao fundo do túnel. Isso também. E os que nascem de pés? Não veem o túnel? Não, mas nem toda a gente vê o fundo no túnel. Nem toda a gente. Pois é. Nem toda a gente, só vendo os que realmente nasceram de cabeça e com os olhos abertos. E o aldrabão, como é que se chama? O falsário? O falsário diz, mas dizem que se nasce com os olhos fechados. E o Touro Azul diz é possível. É possível. Ora, aí está o princípio da incerteza. É como termina. De maneira que tudo é incerto. Tudo é incerto, não é? O princípio da certeza, a única certeza que temos é a incerteza. A incerteza é que é realmente segura. Quer nas crónicas, quer nos livros, quer em tudo que se faça. Porque como é que a gente vai criticar uma coisa histórica? Claro que a história conta, é como uma vinha. Tem aqui um bardo, tem ali outro bardo e tem ali outro bardo. E a ficção, o que é que descreve? Descreve o que se passa entre um bardo e outro. A história descreve aqueles pontos conhecidos por 2 ou 3 pessoas que dizem a mesma coisa, que são os bardos. Mas o que há entre os bardos ninguém sabe. A ficção faz o que a história não faz. Conta o que se passa nos bardos, por experiência, por intuição. O que se poderia passar. O que se poderia passar. Introduz a imaginação. Sim, a imaginação e por reflexo daquilo que conhece da vida e de si própria. Sim. Não é? Vai pondo. Sim. Pondo, tirando, conforme. E isso é que é muito curioso. Por isso a literatura é uma riqueza. E além disso, é capaz de expor uma cena e ao fim da cena, isso acontece muito, por exemplo, com esse russo, que não é o mais forte, como é que se chama? Não é o Dostoiévski, é o outro. Não me pergunte nada dos meus livros, que eu não os leio. Não é dos seus livros, é dos russos. Os escritores russos. O Dostoiévski? Não, outro. O Tolstói. Tolstói. O Tolstói põe muito isso, não é? Descreve uma cena e depois
critica a cena, faz uma análise sobre a cena que escreveu. E depois tem uma riqueza, tem uma liberdade de possibilidade enorme que o cinema não permite, nem o teatro. Não é? Embora o teatro seja mais honesto que o cinema, porque o teatro nunca representa o sonho. Enfim, tem aquela lado da mágica, que é a coisa, mas fora disso, nunca representa o sonho. Mas o personagem vem e diz: eu sonhei isto, aquilo, aquilo, aquilo. É claro, ele pode mentir, mas aquilo que ele diz é verdade. É o facto, é o que acontece. A maneira que, e nunca diz, nunca mostra o passado. Diz: fulano fez isto, fez aquilo, ciclano fez aquilo outro, etc. Mas está correto no presente. Ele é um mensageiro, não é? O teatro é mais honesto que o cinema. E o cinema moderno, então, isso vai por aí fora. Quer dizer que, diz o filósofo, que levou milhões de anos a que o homem chegasse ao pensamento, ou chegasse à inteligência e ao pensamento. E hoje, por exemplo, a arte moderna é o inverso. É uma espécie de desfazer tudo quanto foi feito. Tudo ganho. E a ordem, o método e tudo que se chegou à possibilidade de senso, de crítica, de consenso, é um desfazer constante de tudo. Vai tudo para trás. Para a desordem. Para a liberdade. Liberdade que nunca existiu. O homem nunca foi livre. Mas os se animais, nós, sim. Manuel, mas se vivêssemos... Os animais selvagens nós estamos a fazer o comentário conforme a nossa experiência e a vida que fazemos. E de tudo que nos rodeia. Mas se vivêssemos noutra época, possivelmente, essa tal de que está a valorizar, possivelmente éramos críticos também dessa época, como somos da nossa. Não é? Nenhuma época tem épocas não tem que ser a crítica existe sempre em relação à nossa própria intervenção no mundo. Com certeza que sim, mas as épocas distinguem-se. Há épocas que são de construção e de formação e há épocas que são de desconstrução e de desformação. Mas temos boas estradas, não tínhamos, não? Porque sério, boas estradas, aviões, submarinos. Eu não considero isso. É horrível. Não considero isso não valor. Não considero, porque eu comprei um livro em Espanha, eu nem me lembro do autor, que se chama Manifesto contra o Progresso. E li 2 páginas, ainda não li todo, li 2 páginas, até já escrevi sobre isso, já escrevi um argumento para um filme. Em que o progresso é o desastre. O progresso é que tolhe tudo. Veja, a classe operária foi feita pelo progresso. A poluição foi feita pelo progresso. O refinamento das guerras químicas e mais não sei quantos, e a bomba atómica foi feita pelo progresso. A bomba atómica que rebentou em Hiroshima há 50 ou mais anos continua a ter malefícios terríveis em seres humanos de agora. E os cientistas do mundo são totalmente incapazes de suster, de impedir que isso Manuel, não está a falar... Mas espera. Eu também queria dizer qualquer coisa. Mas deixa-me acabar. Mas porquê? Porque os cientistas são criaturas, não são criadores. Nós somos criaturas, não somos criadores. E esta falha é importante. Eles tomam-se por criadores, muitas vezes não são. Agora faz favor de falar como quiser. O que é que eu ia dizer? Eu ia dizer que isso tudo que está a dizer é contra o princípio da saudade. Porque se a saudade é a saudade daquilo do mundo que há de vir, não é? Tudo isso que está a criticar pertence ao caminho do mundo que há de vir. Mas o mundo que há de vir... Não podemos eliminá-lo, não podemos... É o paraíso. O paraíso está fora da Terra. Não,
Quer dizer, o está fora da princípio, Terra. repare, aquele que fez a bomba atómica também tinha a noção de que era uma coisa útil. Depois foi utilizada noutro sentido, não é? Mas eu acho que o criador ou o cientista Não. está sempre a procurar qualquer coisa que possa Não, ser útil para a humanidade. o criador da bomba atómica, o verdadeiro criador, o autêntico, era um cientista, mas que voltado para a ciência pura. Para a ciência pura, o Einstein, que é a desintegração do átomo. E até tem uma frase muito bonita, que ele diz, é mais fácil desintegrar o átomo do que mudar uma mentalidade. Ora, essa descoberta permitiu a bomba atómica para a ciência aplicada. A ciência aplicada é que é um desvio. E o homem que fez a ciência aplicada, com o receio consciência do perigo daquela bomba, e deu o segredo à Rússia, como sabe. Eu não sei nada, eu sei pouquíssimo. Pronto, que eu sei. Eu sou muito limitada nos meus... Quando começo a escrever um livro, qualquer coisa sobre história, por exemplo, eu documento-me o mais que posso. Rodeio-me de livros, documento-me o mais que posso. Mas logo a seguir esqueço aquilo tudo. É como estudar para exame. É como para estudar para exame. Mas nós estamos a falar sobre o quê? De criação. É que estamos a falar qualquer coisa que nós temos. Sim. Matéria que temos cá somada desse Sim. tempo. Como é que agora vem dizer que não tem aí nada para dizer? E pode dizer tanta coisa como tem dito. Esse é que é não, o cúmulo da vaidade é de nós dizermos que não somos ninguém. Isto é muito português, isto é. O português é vaidoso. Mais do que invejoso, é vaidoso. Sabe? É isso que o define. É de uma vaidade, até a humildade. Eu lembro-me sempre, numa vez no aeroporto, ver um grupo de imigrantes, não é? Que vinham para Portugal e que entre eles estavam a falar e de repente diziam de uma maneira irónica, como eu não posso reproduzir-se assim, se nós somos humildes, nós somos muito humildes, é como nos veem, só somos muito humildes. E diziam aquilo com desprezo tal que se vê perfeitamente até que ponto eles mentiam quando saem do país. E dão uma noção diferente daquilo que é. O português é profundamente vaidoso. Preguiçoso, vaidoso, tudo isso. Um estado de pobreza muito, muito forte faz as pessoas humildes porque sentem-se dependentes, absolutamente dependentes. Essas mesmas pessoas, se têm a sorte de enriquecer e ficarem grandes senhores, são terríveis, são o pior que há. Tornam-se orgulhosos, enfim, dominam e fazem tal. Não é todo verdade. O meu pai foi um desses. O meu meu pai foi aos 12 anos para o Brasil, levado por um tio, que de resto fez fortuna lá, não é? Fez também fortuna, não a trabalhar, era realmente um homem que se dedicava ao jogo e era um aventureiro. E o meu pai nunca foi um homem que quisesse parecer um brasileiro. Ele evitou sempre parecer um brasileiro. Ele, se copiava alguém, era alguém que ele entendia que era uma pessoa bem, uma pessoa distinta, enfim. Mas falando portanto não, isso nem sempre funciona. Sim, não é? Nem sempre funciona. Mas quer dizer que o homem orgulhoso e o homem humilde, o homem pobre, o homem rico, o homem de uma feição política ou ideológica, ou outro de outra feição política ou ideológica, não deixam de ser diferentes. A sua natureza humana é a mesma. Sim. As suas consequências podem ser exatamente idênticas, num lado e no outro. E temos verificado isto. Tanto se deu na Alemanha um Hitler, como se deu na Rússia um Stalin. Eram homens absolutamente iguais. Sem piedade, matavam a torto e direito, etc. Isso é da natureza humana. Não podemos... Nós próprios podemos ter um desvio amanhã porque não sabemos nem somos nós próprios que controlamos a nossa natureza. Sim, é a natureza que nos controla a nós. Até certa altura, pois é. Depois tem que haver uma tal inspiração que falha em algumas pessoas, não é? Mas
Enfim, tem sido muito bonito esse diálogo. O diálogo é bonito. É bonito e porta-se bem. Eu penso que a nossa memória é como um arquivo. Enfim, reúne tudo quando nós vemos, quanto nós sentimos, quanto nós apreciamos ou detestamos na vida, mas nem sempre nós temos o desenvolvimento bastante para lhe dar um sentido. Depois, conforme a nossa idade, conforme a nossa experiência, vamos buscar à memória aquilo que está realmente arquivado, mas que não demos a importância de vida. Com a idade, a nossa memória, eu suponho que toma, enfim, uma importância que não teve. Por exemplo, uma memória de infância é vista de uma maneira. Depois há a memória coletiva também, a memória de familiar, não é? Que mais tarde nós damos-lhe um relevo que na infância não lhe demos. Não é? Os nossos pais, os nossos amigos, todos aqueles, até as pessoas mais humildes que nos rodearam, mais tarde elas tomam uma importância quase angélica. Isso é verdade. Acho muito bem o que diz. E, de facto, não há coisa mais importante no ser humano como a memória. Sem a memória, somos incapazes de qualquer coisa. Não sabemos quem somos, nem onde estamos. Por que razão estamos aqui, mesmo com memória, não estamos seguros de saber a razão por que aqui estamos. Mas eu penso que disse muito bem, não é? Uma ideia, eu suponho que é a juventude, sobretudo, um pouco a infância, mas sobretudo a juventude. A juventude deixa-nos uma marca profunda. Quer dizer que durante a nossa juventude nós não sentimos a felicidade pela qual passamos. Só depois, com mais idades, há mais idosos, é que nos lembramos de como fomos felizes certas vezes na nossa juventude. E é um ponto de referência insubstituível. A juventude dá-nos uma força, porque ela tem uma força, um impulso tão grande na vida, de certo modo, não temos plena consciência enquanto vivemos esse período. Mas ganhamos consciência dele mais tarde. E quanto mais a idade vai avançando, mais relevo toma esse tempo porque passamos. Mas a memória é um caso especial. Quer dizer, o mecanismo da memória é extremamente caprichoso. Fixa coisas, às vezes não tem importância nenhuma, e esquece outras que teriam eventualmente grande importância. Mas ela é caprichosa, fica umas coisas, não fica com outras, e com a idade até começamos a perder a memória. Em mim, sobretudo, certos nomes, certas coisas escapam. Sei perfeitamente quem são as pessoas, mas os nomes, sobretudo os nomes, escapam. Mas quando me sento ao computador para escrever um argumento, aí não me falha nada. É curioso, parece que ficou tudo arrumado para que aquilo ficasse intacto. A memória é como nós próprios, um mistério.
que é criador? É o passado ou o não ter passado? A criança não tem passado, portanto não tem memória. E, contudo, ela está num estado de criação perfeito, não é? Eu vou contar aqui uma pequena história. Um sábio, enfim, grego, um dia foi ao Egito e encontrou um grupo de padres, sacerdotes de grande categoria, e ele ia também acompanhado, e um desses, o mais velho, disse-lhe assim: tu és, os gregos são como crianças, e não têm memória, e por isso estão sempre a criar qualquer coisa, estão sempre em perpétua criação. E primeiro disse-lhe: tu és como uma criança. E o grego ficou muito incomodado com isso. E disse: o que é que tu queres dizer? Ele disse: tu queres dizer que a criança não tem passado. E, portanto, está sempre em perpétua criação, em perpétuo estado de curiosidade. E a curiosidade é a que acompanha a criação, evidentemente. E explicou-lhe assim. E, no fundo, isso traz-me essa ideia, se de facto conservar essa atividade da curiosidade, isso não será realmente o segredo da criação. Mas o verdadeiro criador apoia-se, evidentemente, na memória, não é? Mas não se deve deixar envolver demasiado com ela. Eu acho que acontece muito com os portugueses. Vivem demasiado na sua memória e a criação falha nessa altura. Acho que tem plena razão. Mas guardar essa inocência faz com que a criação seja ela própria uma novidade, senão é uma repetição. Essa inocência é fundamental, porque nós temos, eu direi, é uma coisa não por estudo, por intuição talvez, que há dois tipos de memória. Há a memória que foi fixada de coisas que foram passadas, mas há uma memória inconsciente que nos é dada através do sangue, através de gerações. E, portanto, temos memória de gerações. E é isso, talvez, que a criança evoca para ser criativa. Coisas que vêm de lá muito atrás. Isso já é sabedoria. Dos pais, é sabedoria. Dos pais, dos avós, dos bisavós, enfim, dos antepassados, até Adão e Eva, que é o Não, que é o início. Da Adão e Eva não temos nós memória. Não temos memória, temos. É forçada essa memória do Adão e Eva, não é? Não é forçada. Nós falamos do Por Adão e Eva. Incutem-nos. Essa é uma instrução que nos vem desde a infância, de que o Adão foi criado primeiro. E eu acho que não, que foi a Eva. Ficou suspenso, quer dizer, não tenho certeza. Não sei, sabe que nesse ponto temos que a criação, segundo Platão, seria o andrógeno. E no andrógeno estava o masculino e o feminino. Depois separaram-se. Portanto, a criação quer dizer, nem o homem é primeiro, nem a mulher é primeiro. É o andrógeno que é primeiro. É o coisa que quer dizer, era representado por uma esfera e não pensava. Porque o pensamento cria a infelicidade. Não pensando, está tranquilo. De maneira que depois a divisão é que tornou, e vem até a ideia da alma gêmea, contrária à alma que era do andrógeno, que é do correspondente. O feminino separou-se do masculino, e depois procura juntar-se. Mas isso é uma história muito complicada. Muito complicada, é que diz sobretudo respeito ao Platão. Não quer dizer que diga a todos nós, não é? Sim, ao Platão, pois, o que tem a cultura... diz respeito à Bíblia, ao Velho Testamento, e tudo diz respeito a qualquer coisa. E nós dizemos respeito a nós próprios,
aos nossos pais, aos nossos avós, e por aí fora chegamos outra vez a Platão e a Adão e Eva. Mas no processo de criação da sua obra e dos seus filmes, a memória tem grande importância. Quer dizer, está sempre presente. A memória não está presente, não é? Se eu faço, por exemplo, a transposição para o cinema de um livro seu, não é a memória que está presente. O que está presente é o seu livro. Eu vou lá à página ver o que lá está para saber o que é que devo fazer. E vejo lá uma frase ou qualquer coisa e digo como é que eu vou pôr isto em imagem, não é? E depois fico a pensar. E eu não sou nada racionalista, quer dizer, não é pela razão que eu, A mais B, chego à conclusão de que devo fazer assim. Não, fico por ali, paro, não sei, não vem a ideia, paro. E de repente, no dia seguinte, ou horas depois, ou no momento seguinte, ou na semana seguinte, depende, vem uma ideia, que eu não sei de onde brota, mas vem do subconsciente. O subconsciente guardou as minhas preocupações, trabalhou-as e depois atirou-as cá para fora. E eu venho uma ideia, isto é excelente, é uma boa ideia. É isto que eu chamo de inspiração. E o processo de criação é esse, não é? É essa... E depois encontro aquela solução enfim, assim se vai. Uma parte por uma maneira, outra por outra. É claro, os diálogos já estão construídos, essa é mais fácil, é simplesmente a dificuldade de os colocar, etc. Se o trabalho quer dizer, se o argumento é da minha autoria, eu aproveito o mesmo, porque a autoria não é. A autoria acho que nem mesmo existe. Nós copiamos a vida, o que se passa na vida, o que é a natureza. A arte, a vida não depende da arte, mas a arte sim depende da vida. E, portanto, nós vamos buscar bocadinhos da vida que conhecemos através do subconsciente e do consciente e da memória, e mais dos livros que lemos e dessa marmelada toda, que é um monte de coisas, e a gente vai buscar uma coisa e outra, e seleciona e constrói. Portanto, é sempre uma recriação. Porque a do original é só o verdadeiro criador. Nós somos meras criaturas, incapazes de criar. Copiamos o que já está, o que vem da memória, que vem da inspiração, que nos é dada por outras forças que ignoramos, estão escondidas dentro de nós ou não. Enfim, os cientistas lá estudam essa coisa, mas é difícil chegar a conclusões definitivas. Mas esse é o encanto do Criador, porque dou, por exemplo, já tenho falado até nisso, do modelo e do retratista, do pintor. O pintor tem um modelo e pinta o retrato do modelo. De quem é o retrato? É do modelo ou é do pintor? O mesmo modelo serve para outro pintor e para outro pintor e outro pintor. Sim, o pintor põe sempre qualquer coisa dele próprio, é evidente, por isso é que se reconhece. Isto é um Velázquez, ou isto é um Goya, não é? Porque há qualquer coisa do próprio pintor nessa pintura. E que na Renascença e na Idade Média mesmo pintavam as mesmas figuras, o Cristo, as Madonas, a Virgem, os meninos e esses aqueles, pintavam todas as mesmas coisas e cada um tinha a sua marca. A marca muito... Até ao Picasso começou a escangalhar tudo. E até a encontrar traços que não eram, que não pareciam não serem da pessoa, mas que revelavam a própria pessoa. Havia traços esquisitos. O Picasso é um vingativo, ele está sempre a vingar-se de alguém, não é? Dele próprio, se calhar.
Não, mas ele chegou a pintar de modo clássico, não é? Sim. E depois... E depois achou que não ia muito longe, de maneira que encontrou outro caminho. encontrou outro caminho. Foi um revolucionário da pintura, não é? E hoje exagera-se. Há um excesso, ultrapassam-se os limites muitas vezes, fazem-se coisas que estão fora enfim, da compreensão exata, não é? São manifestações, digamos, de afirmação pessoal. Mas eu faço isto, faço, por exemplo, uma divisória em madeira, que corre lá uma montanha e tal. Ou ponho outra coisa qualquer, não é? Coisa que não tem significado, como o outro. Tirou um tubo de escape, já meio ruído, e pôs na Bienal de Veneza, não é? Foi a novidade. É um gesto de afirmação, é mais um gesto de afirmação do que expressão. Do que criação. Eu acho que de artista para artista é muito diferente o processo de criação. Eu, por exemplo, tenho um processo de criação que eu considero desonesto, não é? Porque se escrevo rapidamente, não rasuro, não elimino, quase só depois nas provas é que pode haver uma ligeira emenda, não é? Mas, do modo geral, escrevo rapidamente e com um texto muito perfeito, digamos assim. Mas a verdade é que há dias, eu escrevo sempre, a qualquer hora, e sou interrompida, é um processo, de resto, que tem uma história. Quer dizer, sempre me habituei a ser interrompida no meu trabalho, e não sei se isto é uma característica feminina, não é? Não dar demasiada importância àquilo que se faz. Não dar demasiada importância ao que se faz é feminino. Não é? Porque a mulher é educada a fazer imensas coisas, mas sem importância. Não é? De maneira que eu escrevo justamente assim, como se não tivesse importância àquilo que eu faço. Mas o que pode acontecer é que eu, de repente, vou começar a escrever qualquer coisa assim, o que é que eu hei de escrever? E pego num livro, abro o livro, encontro uma frase de alguém e passo daí. E depois já é outra coisa. Mas é dali que eu passo. Quer dizer, sem essa linha contínua, que é o pensamento do outro ou a experiência do outro, eu acho que não deixava deslizar o meu próprio pensamento. Isso é muito interessante. Comigo passa-se uma coisa semelhante. Também sou sempre interrompido. Mas essas interrupções quase que me estimulam. Quando volto, venho mais estimulado. Isso compreendo perfeitamente. E há, às vezes, coisas que pedem para dizer, escreva uma coisa sobre isto, sobre aquilo, o que é que eu vou dizer e tal. Mas eu não venho e sento-me dentro do computador, que eu escrevo no computador, que é mais fácil, e começo a pôr lá uma frase e começa a vir. Sim. Começa a vir as ideias. Mas também me acontece muito uma frase, uma ideia qualquer, que eu ouço, ou li, ou vi, eu tomo logo posição, faça isso e reajo a favor ou contra esse dito, e é um estímulo para criar, para produzir. Mas o que eu deduzo da Agostina nos seus livros é que, tenho dito isso já várias vezes, é que o que eu gosto mais nos seus livros é o que há de, digamos, irracional. O que é uma espécie de vulcânico. É uma coisa que brota, não é lava, mas é vulcânico. É fogo. Até levar o Pedro Costa, esse realizador que fez a lava, a não sei o quê, esse é mesmo lava.
quer dizer, já trata a lava saída do vulcão, mas já, quer dizer, já é coisa gasta. Não tem a novidade nem a força de expelir pela primeira vez gestos, forças, atitudes, sentimentos, reações, etc. E isso é uma riqueza natural da própria altura. Rios, que poderá dizer-se dos rios? Que todos aqueles, os maiores, e a grande maioria dos outros, vão de afluente em afluente, engrossando a massa das águas que corre à procura da foz do oceano que o destino para cada um marcou. Oceanos diferentes que se ligam entre si pelos extremos e que, no seu conjunto, ocupam 2/3 da superfície terrestre. Os rios que atravessam Portugal, os que nele nascem e os que de Espanha vêm, todos se dirigem para o mar Atlântico. Saudade, vamos falar de saudade. Vamos falar da identidade do português ou da suposta identidade do português. Porque eu acho que a saudade não define o português. Eu acho que foi uma aquisição judeu-cristã, porque se nós vemos justamente aquilo que já falámos, todo o Velho Testamento, é um processo de saudade de uma ponta à outra. Até saudade de Deus, não é? Há sempre é uma espécie de contemplação do passado, daquilo que poderia ter sido e daquilo que pode um dia ser, não é? Isso é saudade. Não sei se exatamente o português vive a saudade dessa maneira ou é uma maneira de simbolizar, não é? Dos seus tempos livres, ele diz, eu sou uma pessoa saudosa. E então passa a ser poeta, que eu detesto os poetas, aqui para nós. Eu não sou saudosa, nada saudosa, não tenho saudades de nada. Às vezes pequenas coisas, coisas insignificantes, qualquer pessoa não teria reparado, não é? Do gosto de certas frutas, de certos paladares, enfim, de certos, sei lá, de certos sorrisos, inclusivamente. Eu devo contar que há 2 ou 3 dias, numa clínica, entra uma mulher pobre, vinha de uma pequena cidade daqui do norte, com um filho doido, e ela senta-se ao meu lado e começa imediatamente a falar. Imediatamente, como se nos conhecêssemos há muito tempo, há muitos anos. E ela tinha um sorriso espantoso. Nunca vi um sorriso daqueles. Porque é isso que me é capaz de fazer saudade. Um dia lembrar-me, e neste mesmo momento, tenho saudade de ver aquele sorriso, não é? Mas de coisas grandes, coisas que nos pudessem, como se diz, pudessem marcar, não tenho saudade. Eu saudade desse sorriso não tenho, não conheço, mas que ficava muito empenhado em ver esse sorriso. É uma coisa extraordinária. Deixa-me realmente empenhado em ver esse sorriso. É? Mas há um poeta, embora eu não goste muito dos poetas, mas este é muito interessante, para meu ver, que já é há muito tempo isso ficou, que é o Catulo Cearense. E ele então escreve que há um morro bastante inclinado, onde um jovem tem uma horta e vive daquilo, e a sua casinha, etc. E embaixo tem uma canoa. E de fronte do rio, um rio não muito largo, há uma pequena aldeia. E nessa pequena aldeia vive a namorada dele. E ele, quando acaba o trabalho, toma o seu banho, arranja-se e desce para a canoa, já é noite. E atravessa o rio e está uma noite de luar muito forte, de maneira que ele vê do rio, por entre o arvoredo, vê a sua noiva
a dançar com outro, mas com esse tal sorriso que faz saudade. Enfim, que é uma espécie de entrega ao rapaz com quem está a dançar. E ele fica desolado, absolutamente desolado, e já não é capaz sequer de desembarcar. E volta para trás. E quando volta para trás, vê que a terra e a casa dele têm uma derrocada e tudo se desfaz. E cai para o rio, em relação ao rio. E então o caturciarense define a saudade por este modo. Saudade é a terra caída de um coração que sonhou. Eu lembro-me desse verso. E é muito bonito. Mas há outra interpretação da saudade, que é do Teixeira de Pascoais, que certamente conhece. Conheço, de que maneira. Que a saudade não é a saudade do que se passou, mas é a saudade do que há de vir. Sim. Mas saudade... isso é da terra prometida, no fim de contas, vamos Sim. ao mesmo, justamente essa... A saudade, quer dizer, é a saudade do paraíso perdido. Sim. Portanto, tornar a ele. É esse o sentido da saudade. Não sim, do que se deixou, que nos deixa às vezes até mais tristes do que desejosos que isso se repetisse, mas de voltar à calma. No fundo, é o Quinto Império. Sim. No fundo, é a União Europeia, sim. É a união dos povos, é a harmonia, é tudo aquilo que é irrealizável na Terra. Acha que o Brasil e os brasileiros é um povo com saudade, que tem conhecimento da saudade ou não? Acho que sim. Acha que tem? Acho que eles é que têm esse saudades nossas não têm. Isso lhe garanto. Saudades, não sei se sabe, mas que eu tenho o Brasil. O Brasil, como sabe, o Brasil não está no processo dos descobrimentos. O Brasil é um achamento. O Álvares Cabral partiu para a Índia e partiu bem armado, porque foi mal recebido o Vasco da Gama e ele queria que fosse bem recebido. Levava presentes riquíssimos, não é? Em baús de prata, com moedas de ouro de todos os lugares, etc, etc, para deslumbrar o processo. Como é que se chama lá? O Marajá, ou lá o quê? Não vamos dizer o indígena, que ficamos mal vistos. Indígenas não, indígenas têm-nos eles a nós. Por indígenas têm-nos eles a nós. Mas sabe que eu há tempos estou a fazer uma série de quadros escritos de várias épocas portuguesas. É para sair num livro que vai ser ilustrado, justamente à base desses textos. E ao escrever sobre Dom João VI, que foi um rei, enfim, visto sempre pelo lado ridículo, que evidentemente ele podia ter, mas foi o último rei, o último soberano do Brasil. Ele era casado com uma mulher, uma espanhola, de resto, que era por ela própria era ridícula, porque era muito feia, era muito desagradável, tinha mais qualidades de homem do que de mulher. Impunha-se, entregava, enfim, e queria ser soberana de um país da América do Sul. E a verdade é que eu de repente pensei, ela quando saía, em Petrópolis, quando saía à rua, ia de tal maneira acompanhada de plumas, de bandeiras, de músicos, de tambores, de tudo, que aquilo era um espetáculo, ficava toda a gente a olhar para aquilo. E eu pensei, e não será o carnaval não virá desse passeio da Carlota Joaquina? É provável, é provável. Eu acho que ele vem de qualquer sítio. E é recente, é relativamente recente. Eu acho que ficou na memória do povo aquele espetáculo da rainha
que se impunha àquela gente toda e que ela detestava, de resto, porque ela queria ser uma soberana e quando saía à rua tinha a impressão que o era. Que era de facto uma grande rainha, não é? E ela própria deu esse espetáculo que acabou a ficar no inconsciente coletivo. Isso é o importante do Brasil. É uma forma também de saudade. Afinal de contas, aquela mulher que não tinha nada de agradável acabou por se interiorizar nesse inconsciente do povo. E através do carnaval. Uma ideia bonita, não é? Não, é engraçado. Não, isso é interessante. Porque hoje, de facto, atrai tanto turismo, tanta gente que vão ver aquela. E que, de facto, são desfiles admiráveis, não é? Mas e que ela nunca teria sonhado, evidentemente, mas que ela criou a alma do desfile. Há uma canção brasileira, eu não sei bem se me recordo bem dela, vou tentar, que diz: quem descobriu o Brasil foi seu Cabral, foi seu Cabral. 2 meses depois do carnaval. O carnaval é uma explosão. Sim. de toda a submissão ética em que a sociedade vive. Sim. E naquele momento todas as carências, tudo todas as misérias permitido, porque são superadas pelo carnaval. O homem vive uma vida artificial, como se sabe, porque o homem não tem liberdade. A liberdade é dos animais. Os animais selvagens vivem pelos instintos, fogem quando têm medo, atacam quando é para atacar, ou para comer, ou para se defender, enfim, e fazem o que querem fazer quando querem. Não há nenhum impedimento. Os homens, quando vivem em sociedade, não deixam de ter os mesmos instintos exatamente que os animais. Simplesmente não os podem usar. Felizmente. Não, mas simplesmente não podem usá-los em público. Em público tem que ter regras de sociedade. Quando os usam em público, então é realmente um público mundial e planetário, que é na guerra. Na guerra usam-nos publicamente, todos esses instintos. Sim, mas já não é? A guerra é uma soma desses instintos não, que se libertam. O rompimento da condição humana. Ai, não da condição humana em sociedade, da condição da sociedade, sim, melhor. Sim. Da condição da sociedade. Quer dizer, a sociedade, o homem, para viver em sociedade, tem que determinar regras, leis, etc., para viver em conjunto. Vou pela rua e apetece-me fazer uma coisa qualquer que não devo fazer. Isto é instintivo. Mas a razão vai buscar a ordem e a ética em que se vive e diz: não, tu não podes fazer isso aqui porque é contra a sociedade, é contra as normas. E ou a razão é mais forte, e não faz, como geralmente acontece, ou o instinto é mais forte e vence a razão e faz mesmo. Um atolice qualquer, no meio da rua, ou é preso, ou é qualquer coisa. Não, mas, por exemplo, numa guerra, o homem não deixa de agir como o homem, não é? Não é totalmente... Não, mas as regras quebram-se. Quebram-se voluntariamente. Porque o homem precisa da culpa. Precisa de ser culpado para sublimar e então ser um criador. Mas ser um criador, não é? Não há criação sem culpa. Eu fui bebé, cobra, fui leão, fui cão, fui rato. Herdamos a malícia sorrateira da cobra, a coragem frontal e a força do leão, a fidelidade e a raiva canina, a rapidez dos movimentos e a astúcia ágil do rato.
Fui como tu, peixe do mar e ave de rapina. Foi como tu, terra, e como tu, o pó que voltaremos a ser. Foi como tu, o invisível átomo. Foi como tu, parte de tudo o que existiu, como de tudo o que existe. E de tudo um pouco se guardará em mim, como em ti, como em todos nós, enquanto nos anima o Espírito. Esse Espírito que dá forma às coisas, que agita os seres vivos e sustenta em sua força o peso descomunal das coisas inanimadas. Só, enfim, tudo aquilo que fui. E assim fazemos parte desse todo, que é tudo, organizado em ordem a um desconcerto, desconcertado num concerto, calculado com precisão matemática pelo tal ignorado autor do qual inteiramente dependemos para a sorte ou para a dor. E o percebemos como Deus, Criador.